Fala aí galera, beleza? Luqueiras aqui no Cinemástico e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco com vocês de uma coisa que eu venho pensando já tem um tempo e eu acho que é legal outras pessoas ouvirem. É a importância de se começar por baixo e o título foi bem explicativo. Bom, e o que eu quero dizer com a importância de se começar por baixo? É a gente conseguir aproveitar a época da nossa vida que a gente não tem tantos recursos pra fazer o que a gente quer. E isso eu falo voltado de 100% pro audiovisual, pro cinema e tudo mais. Por quê? Esses dias eu tive uma epifania, assim, pensando na minha vida de hoje em dia, como que foi a minha trajetória, as coisas que eu sei, dos equipamentos que eu tenho. E isso veio martelando na minha cabeça. O gatinho tá fazendo barulho. Gatinho! Ele tá brincando com uma sacola. Mas enfim, pensando nisso, nas coisas que eu já fiz e tudo mais, eu comecei a dar importância e dar valor na época da minha vida que eu não tinha dinheiro mesmo, recurso, pra investir em equipamento, pra investir em iluminação, pra investir em conhecimento. E o tanto que essa época foi importante pro meu crescimento profissional. Foi uma coisa bem boba, assim, que me fez pensar nisso. No caso, foi a questão do foco. Um tempo atrás eu tava trabalhando, gravando um vídeo pra um cliente e eu tava usando uma lente melhor. Tive que, ter a maior manha ali pra conseguir dar o foco certinho, porque a pessoa que tava gravando tava se movimentando bastante. E eu consegui, ficou muito legal e tal. Eu fiquei pensando que o fato de eu conseguir manipular bem, por exemplo, o foco de uma lente melhor hoje em dia, se dá pelo fato de eu ter utilizado lentes piores e mais baratas, que não tinham um anel de foco tão bem estruturado assim. Eu dou exemplo dessa câmera aqui, que foi a câmera que eu usei praticamente minha vida inteira, que é a Canon T2i, né? E essa é a lente 50mm da Canon. Então você pode ver que o anel de foco dela é muito apertado. E assim, você mexe um pouquinho aqui, gravando a 1.8, né, com a abertura do diafragma, você já, movimenta muito o foco, assim. Então é muito difícil manter o foco numa lente dessa. E pelo fato de eu ter usado essa lente sempre, a minha vida inteira, assim, minha vida profissional inteira praticamente, hoje em dia eu tenho a experiência em fazer o foco muito melhor, né? Porque eu passei a maior parte do tempo tendo que lidar com um equipamento que não era tão bom. Então é isso que eu imagino que seja essa questão da importância de você começar realmente por baixo e não começar do topo. Por quê? Quando você começa por baixo e você tem que improvisar e passar perrengue mesmo e se fuder e tudo mais, você aprende, não adianta. É assim que a gente aprende. A gente aprende em situações em que a gente vai nos testar mesmo. Então, se a gente não passar por essas situações, se a gente não passar o perrengue, se a gente não passar por uma câmera ruim, que tem pouco dynamic range, você tem que entender como que você vai melhorar isso, com iluminação e tudo mais. Se você não passar por isso, você nunca vai aprender esse ponto na prática de verdade. Pode aprender na teoria, na prática é outra coisa. Se você passa por uma lente que não tem uma abertura boa e você, como que eu vou gravar isso? Como é que eu vou fazer? Chega na edição e você tem que lidar com esse arquivo. Quando você estiver lidando com um arquivo com muito mais qualidade, com menos compressão, vai ser bem mais fácil. Por quê? Porque você já vai ter uma bagagem muito maior de ter lidado com um arquivo que era pior, com um arquivo que era mais difícil de se mexer na pós, e isso vai para todas as etapas da produção audiovisual. Então eu acho que essa é a importância de se começar por baixo e de aprender e aproveitar essa fase de estar por baixo para realmente tirar todas as vantagens que você pode. A gente sempre quer ter o melhor, até para o nosso trabalho ser valorizado e reconhecido como o melhor e ter a melhor qualidade possível. Mas nem é sempre esse o cenário que a gente se encontra. Eu imagino que, maioria, 90% aí das pessoas que estão me assistindo, ou já estiveram por baixo, ou estão por baixo agora, começando agora, ou com pouco recurso, seja o que for. Então, se você é uma dessas pessoas, você se encaixa no que eu tô falando, aproveita bastante essa época em que você não tem recurso, em que você não pode ter o melhor equipamento para aprender. Para quando você tiver o melhor equipamento, você vai conseguir usufruir dele muito melhor, porque você vai saber o que é não ter aquele equipamento e o quão bom pode ser aquilo para sua produção. Mas é basicamente isso, nem todo mundo vai começar por baixo, isso é verdade, tem gente que tem mais recursos, tem mais oportunidades e beleza, mas se você não é uma dessas pessoas, pode ter certeza que isso não vai te deixar atrás se você souber aproveitar este momento da sua vida. Me colocando como exemplo, para eu conseguir comprar minha primeira câmera lá em 2009, foi um sufoco desgraçado e era uma câmera, sei lá, point and shoot, aquela da Sony pequenininha, mas era o que eu tinha e aquilo foi um aprendizado gigantesco para mim até eu ir aprendendo mais sobre câmera, sobre iluminação, sobre lente, sobre tudo e conseguir juntar uma grana e ir comprando equipamentos melhores, no caso. Hoje ainda não tenho o melhor equipamento, a melhor
melhor câmera, a melhor luz, a melhor lente, mas comparado com o Luquira, sei lá, de 5 anos atrás, é inegável que hoje em dia eu tenho muito mais recurso e tenho acesso a equipamentos muito melhores do que na época. Mas olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia encontrar o Luquira de 5 anos atrás, ia apertar a mão dele e ia falar, cara, continua fazendo o que você tá fazendo, porque no futuro você vai ser muito agradecido por isso. Mas é isso aí, o vídeo ficou um pouco desorganizado, eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu tô querendo passar. Mas então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o gostei, e se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e me acompanhe nas redes sociais, porque eu tô sempre falando sobre audiovisual, tentando passar algumas dicas e também aprender com todo mundo que tá na internet. Vamos tentar aprender junto todo mundo, que a gente chega lá. Um grande abraço, tchau!